Você já se perguntou por que tantas vezes buscamos ouvir a voz de Deus e parece que o céu está em silêncio? Quantas vezes clamamos por orientação, mas ficamos na dúvida se aquilo que sentimos vem realmente do Espírito Santo ou apenas da nossa própria mente? A verdade é que existe um segredo simples, mas profundo, que Ellen White revela em seus escritos. Ouvir a voz de Deus não acontece por acaso, mas é resultado de hábitos espirituais que preparam a mente e o coração para a influência divina. Hoje vamos explorar 5 desses hábitos revelados por Ellen White, práticas tão simples que qualquer pessoa pode adotar, mas tão poderosas que podem abrir a sua mente para perceber claramente a voz do Espírito Santo. Hábitos que foram cultivados por personagens bíblicos como Enoque e que são reforçados em livros como Patriarcas e Profetas, Testemunhos para a Igreja, Conselhos sobre Dieta e Alimentos e a Ciência do Bom Viver. O que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você se relaciona com Deus no seu dia a dia. O primeiro hábito é descrito no livro Patriarcas e Profetas, quando Ellen White fala sobre a vida de Enoque. Ela escreve: o que tornou Enoque diferente foi sua íntima comunhão com Deus. Pela oração constante, ele mantinha a mente aberta para a influência divina e os santos anjos estavam em sua companhia. Esse texto é poderoso. Enoque não se destacou por riquezas, conquistas ou posições de liderança, mas porque escolheu cultivar uma vida de oração constante. Esse era o segredo que o mantinha sensível à voz de Deus. Pense nisso. A diferença entre alguém que anda em trevas espirituais e alguém que anda na luz pode estar no simples fato de manter um coração em oração. Não apenas orar em momentos específicos, mas transformar a vida em um diálogo contínuo com Deus. Enoque viveu dessa forma, e o resultado foi que sua mente estava sempre aberta à influência divina. Os anjos eram sua companhia, porque sua alma estava constantemente ligada ao céu. Essa oração constante não significa repetir palavras sem sentido, mas viver em espírito de comunhão. É como estar conectado o tempo todo, como um filho que confia no pai em cada passo. Ellen White nos mostra que Enoque não esperava grandes ocasiões para buscar a Deus. Ele levava sua vida comum, seus deveres diários, mas sempre com a consciência da presença divina. É esse hábito que abre a mente, porque quando oramos, colocamos nossos pensamentos sob a influência de Deus em vez de sob o domínio das pressões externas. O segundo hábito aparece nos Testemunhos para a Igreja, onde Ellen White nos alerta para a necessidade de temperança. Ela diz: se os homens se submeterem à disciplina da temperança em todas as coisas, a mente se tornará clara, o intelecto será mais vigoroso e estarão preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é uma das verdades mais práticas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas da vida espiritual. Muitos buscam ouvir a voz de Deus em meio ao excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de distrações. Mas como a mente pode discernir o sussurro do espírito quando está sobrecarregada, confusa e embotada pelos exageros? A temperança, ou seja, o equilíbrio em todas as áreas, é como limpar um espelho embaçado. De repente, a visão se torna clara, a mente lúcida e o coração se torna receptivo. Ellen White deixa claro que os excessos não são apenas prejudiciais ao corpo, mas fecham os canais espirituais. Um corpo saturado pelo exagero rouba a energia da mente e sufoca a sensibilidade da alma. Por isso, a disciplina da temperança é muito mais do que uma questão de saúde, é uma chave espiritual. É por meio dela que a mente se torna capaz de reconhecer a voz do Espírito Santo com clareza. Agora imagine esses 2 hábitos em ação: oração constante e temperança em tudo.
um coração em diálogo contínuo com Deus, sustentado por uma mente equilibrada, livre dos excessos que confundem os sentidos. Essa combinação cria um espaço onde o Espírito Santo pode falar e ser ouvido com clareza. E aqui surge uma pergunta que mexe fundo com a nossa consciência. Será que não temos buscado respostas grandiosas de Deus, enquanto negligenciamos hábitos simples que já abririam nossa mente para a sua voz? Será que não estamos esperando sinais extraordinários, quando o Senhor já nos mostrou que é no cultivo diário da oração e da temperança que Ele encontra espaço para se revelar? A vida de Enoque e as orientações dos testemunhos nos lembram de algo essencial. A espiritualidade verdadeira não começa em experiências místicas distantes, mas no simples hábito de andar com Deus a cada dia, orando sempre e vivendo com equilíbrio. É nesse terreno que a voz do Espírito Santo se torna clara e poderosa. Você já percebeu como o excesso de tudo na vida atrapalha a mente? Comer demais, trabalhar sem pausa, estudar sem descanso, consumir conteúdos incessantemente. Tudo isso confunde os pensamentos e dificulta ouvir a voz de Deus. Ellen White chama isso de ausência de temperança. No livro Testemunhos para a Igreja, ela explica de forma clara: se os homens se submeterem à disciplina da temperança em todas as coisas, a mente se tornará clara, o intelecto será mais vigoroso e estarão preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Temperança não é apenas sobre comida ou bebida, é um equilíbrio em todas as áreas da vida. Evitar excessos significa aprender a dosar o trabalho, o estudo, o lazer e até os prazeres do corpo. Quando o homem consegue viver com moderação, sua mente se torna como um lago tranquilo, refletindo o céu em sua superfície. Imagine seu cérebro como uma sala cheia de barulho. Cada excesso é um ruído que impede você de ouvir o que é realmente importante. Temperança é remover esses ruídos para que a voz suave de Deus possa ser percebida. Ellen White não deixa dúvidas. A mente precisa estar limpa, ordenada e calma. É aí que entra o terceiro hábito: cultivar momentos de silêncio. É no silêncio da alma que se ouve melhor a voz de Deus. A mente deve estar livre de agitação para que o Espírito Santo possa falar ao coração. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas a capacidade de desligar a mente do ruído cotidiano. Significa criar um espaço seguro e íntimo com Deus, onde pensamentos dispersos não dominam. O hábito do silêncio ajuda a discernir claramente os impulsos do Espírito Santo e a separar o que é divino do que é apenas reação emocional ou social. Quando combinamos oração constante, temperança e silêncio, surge uma mente aberta e sensível. Mas Ellen White ainda aponta outro fator essencial: a alimentação equilibrada e simples. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ela afirma: o regime alimentar simples, preparado de maneira saudável e com temperança, fortalece os nervos e dá clareza de percepção, tornando a mente mais apta a discernir as coisas espirituais. A alimentação não é apenas física, mas espiritual. Comer de forma equilibrada e natural fortalece o corpo e proporciona energia mental para perceber as inspirações divinas. Até o excesso de alimentos saudáveis, se feitos sem moderação, pode entorpecer a mente. A intemperança, mesmo em alimentos saudáveis, entorpece as faculdades mentais e o Espírito de Deus não pode ser claramente discernido. Portanto, alimentar-se com equilíbrio é um instrumento prático para ouvir Deus com clareza. Ellen White completa seu ensino lembrando que a vida deve ser simples e em contato com a natureza. Em A Ciência do Bom Viver, ela diz: quando a mente é fortalecida e equilibrada por uma vida simples, pura e saudável, o coração se torna mais receptivo à influência do Espírito Santo.
Ao contemplar a natureza, o coração se eleva a Deus, e a mente é preparada para ouvir sua voz que fala pelo Espírito. A simplicidade não é pobreza ou resignação, mas a escolha consciente de retirar o excesso e focar no essencial. Contemplar a natureza eleva a mente, silenciosa e aberta, e cria condições perfeitas para perceber o toque do Espírito. Esses hábitos, oração constante, temperança, silêncio, alimentação equilibrada, simplicidade e contato com a natureza, funcionam juntos. São como ferramentas que preparam a mente, fortalecem o coração e conduzem à harmonia entre corpo, mente e espírito. Quando você pratica esses hábitos, não é magia. É uma ciência espiritual revelada por Deus. Cada hábito é uma chave que desbloqueia a percepção, permitindo que o Espírito Santo encontre espaço na sua vida. A grande lição de Ellen White é clara. Não basta apenas frequentar cultos ou ler a Bíblia mecanicamente. É preciso alinhar mente, corpo e espírito com hábitos que abrem o coração para a voz divina. Ao compreender isso, percebemos que pequenas mudanças diárias têm grande impacto. Pequenas orações constantes, refeições equilibradas, momentos de silêncio, moderação em tudo e contato com a natureza transformam a mente em um templo sensível à presença de Deus. E se você parar para refletir, verá que esses hábitos não apenas facilitam ouvir o Espírito Santo, mas também trazem paz, equilíbrio emocional e saúde para o corpo e a alma. É uma abordagem completa, integrando espiritualidade, saúde física e clareza mental. Agora que entendemos os 4 primeiros hábitos que preparam a mente para ouvir a voz do Espírito Santo, oração constante, temperança, silêncio e alimentação equilibrada, precisamos focar no último hábito revelado por Ellen White: simplicidade de vida e contato com a natureza. A simplicidade não é sinônimo de escassez, mas de clareza. Quando a vida é carregada de excessos, compromissos, inúteis e distrações constantes, a mente se torna sobrecarregada, confusa e incapaz de ouvir a inspiração divina. Ellen White ensina que uma mente equilibrada e simples se torna receptiva ao Espírito Santo. Ela afirma em A Ciência do Bom Viver. Quando a mente é fortalecida e equilibrada por uma vida simples, pura e saudável, o coração se torna mais receptivo à influência do Espírito Santo.